Olá, pessoal. Seguinte, bom, eu sou Marcelo Baratella, né? Deixa eu... Opa, agora sim, agora tudo normalizado. Bom, para quem não sabe, eu sou Baratella, Marcelo Baratella, sou mentor, eu sou acelerador de vendas, eu sou professor dos MBAs da USP, da Fundação Dom Cabral, eu dou treinamentos há muitos anos, consultorias, mentorias, já fui executivo de multinacionais, de empresas familiares, já trabalhei muito com a equipe do Fabiano, equipe formidável, muito profissional, e a gente está aqui hoje para trazer um pouquinho para vocês vamos falar de recalcular rota, né? A gente tem que falar de recalcular rota. Eu acho que a gente que fica com o Waze na mão, né? Você vai para um lugar, você vai para o outro, não tem coisa melhor quando você clica e fala assim, eu sei o quanto tempo falta para eu chegar, né? Eu sei o quanto falta para que eu possa deixa eu tirar o aviso aqui de ocultar. Aqui, peraí. Sempre que eu... Peraí. Pessoal, eu vou mexer. Bom, ótimo, agora sim. E recalcular a rota de uma empresa, recalcular uma rota da gestão, recalcular uma rota das vendas, recalcular uma rota da tua vida é sempre necessário, é sempre importante, né? Então, o que eu quero passar para vocês, eu queria que vocês pegassem papel e caneta na mão, é ajudar vocês a refletirem melhor como é que a gente pode sair do ponto A, ir para o ponto Z, ir para o ponto V das vendas, que eu gosto de falar, de uma forma mais consistente, mais sustentável, dentro do ambiente que a gente está vivendo, né? Que é um ambiente de muita insegurança, muita incerteza. Mas o que a gente tem que entender é que o que nós temos que ter certeza que tem que depender da gente, dentro das nossas empresas, para que a gente possa autogerenciar o nosso negócio e o negócio progredir do jeito que a gente quer, né? Então, algumas empresas aqui que eu já trabalhei, né? Empresas super bacanas, nacionais, algumas internacionais. Por que eu estou colocando esse slide? Para dizer que eu sou bom, que eu trabalho com grandes empresas, até um projeto com a NASA a gente fez aqui no Brasil no passado. Não é para isso. É para dizer para vocês que todas essas empresas precisam recalcular suas rotas. Todas essas empresas precisam inovar, porque inovação é você pegar as coisas que você já faz, melhorar para gerar valor para quem? Para o teu usuário, que pode ser seu cliente final, que pode ser um cara da tua empresa, que pode ser um stakeholder, pode ser um acionista. A gente tem que pegar o que já tem, melhorar e gerar valor para essas pessoas e fazer isso de forma simples. Então anota essa, inovar é você pegar o que já tem, melhorar e gerar valor para o usuário de forma simples, né? Essas empresas fazem isso? Fazem, mas precisam fazer o tempo todo, né? Então, eu acho que o Waze da nossa vida, né, o gestor Waze, o vendedor Waze, né, que eu gosto de brincar, ele tem que recalcular sua rota o tempo todo, né? A todo momento a gente tem que ter o que eu chamo de Kaizen, né? A Toyota faz muito bem isso, né? A metodologia dela é de melhoria contínua. A melhoria contínua é hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, né? Será que a gente está trabalhando assim? Será que a gente está fazendo isso com os nossos funcionários, nossos colaboradores, os nossos processos, as tecnologias que a gente usa, com o nosso modelo de negócio? Será que os produtos e serviços nossos estão sendo recalculados? Será que a jornada de compra do consumidor, do nosso cliente final, está mudando? E tudo isso acontece meio a um processo de crise, não é isso? Está acontecendo uma crise. Gente, sempre aconteceu crise. O Brasil é um país das crises. Nós vamos sair de uma, já entra na outra. Se a gente não tivesse a crise do coronavírus agora, a gente estaria num monte de guerra política, um monte de crise tributária, um monte de crise fiscal. As empresas, nós sempre vivemos em crise. Nós sempre vivemos uma montanha-russa no nosso país. Então, fazer a gestão das nossas empresas é recalcular a rota a todo momento. A todo momento. Então, olha que importante que esse nosso desafio. Então, eu quero ensinar para vocês, ou explicar para vocês, como é que funciona o movimento das pessoas numa crise. Porque para a gente recalcular uma rota, para a gente saber como é que a gente pode melhorar, nós temos que entender como é que funciona a mente
né? Ou o movimento do ser humano numa crise. Vamos pegar a crise da Covid-19, que começou mais ou menos em março do ano passado. Tudo começa assim, ó. Qualquer crise, tá? Até crise de estoque, até crise interna, né? Tudo começa quando a gente começa a negar. As pessoas negam no começo. Isso não vai acontecer comigo. Isso só está acontecendo com a China. Não vai acontecer no Brasil. Então só que existe o medo. A gente nega, mas a gente fica com medo. Só que a gente não está se preparando ainda. A gente não está se adaptando para um movimento que ainda não chegou. Porque, como a gente está negando, a gente está resistente, a gente continua a vida como ela está. Só que o mundo hoje está muito moderno, a gente tem o nosso celular na nossa mão, a informação está rápida. Né? Só para vocês terem uma ideia, 90% das informações que estão na internet foram inseridas nos últimos 12 meses. Essa é uma informação muito poderosa, para você entender que tudo está muito rápido, está muito na mão das pessoas. Então, aí as pessoas começam a buscar informações. Por mais que eu estou negando, eu começo a buscar informação. Se eu começo a buscar informação, eu começo a ver fake news, eu começo a ter informações também verdadeiras. E aí eu começo a gerar um outro movimento na minha vida, que é o da preocupação. Eu saio da negação, porque eu busquei informação e falo, opa, eu acho que o negócio está chegando no Brasil sim, já tem gente infectada, nós temos que ficar esperto, mas sei lá, né? Será que aqui na nossa região, ou na minha região específica, vai pegar? Será que não só, né? No começo começou em Manaus, depois São Paulo já começou. E aí você começa a se desesperar. Você fala, e se, né? E se esse troço crescer? Aí o quarto movimento é o problema. A gente começa a ver o problema. A gente começa a enxergar problemas dos outros. Às vezes não é o nosso ainda, mas eu já começo a ver problemas sérios acontecendo. Fechando lojas onde não fechavam. Estabelecendo home office onde não tinha. Começando a ter um movimento de demissões. E aí você fala, meu Deus, será que é um problema ou será que é o meu próximo desafio? E aí, efetivamente, o problema bate na tua porta. Acontece com você. Aí esse momento é muito, muito complicado. Porque realmente o choque da realidade bate na nossa porta. Eu falo que, né, o problema bateu, né, a água bateu na minha bunda, né? E aí eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu tenho que buscar as soluções com foco totalmente no meu problema, no choque da minha realidade. Isso faz com que eu tenha que me adaptar. Então aí a lei de Darwin prevalece, né? Só os mais fortes e os mais preparados e adaptados sobrevivem. E realmente é isso que começou a acontecer. A gente se adaptou, tem gente que se adaptou rápido, usando tecnologia, melhorando seus processos, equalizando melhor seus negócios. E aí, você como empresa tem duas opções com relação ao seu usuário. Porque a crise chegou na tua empresa, no teu negócio, na tua gestão, no teu dia a dia. Mas com o seu cliente que também está afetado com o mesmo problema que você, em grau diferente, o que você vai fazer com ele? Você vai ser solidário ou você vai ser egoísta? Vai pensar em resolver os seus problemas? Então tem muitas empresas que aproveitaram esse momento e utilizaram as suas marcas para resolver os problemas dos clientes, ajudar os clientes, pegar o telefone e ligar para os clientes e falar, você está precisando de mim? Você precisa de ajuda? E não ofertar. Agora não era o momento de ofertar, era o momento de ajudar. E obviamente, quem ajuda fica mais próximo de alguém que está sofrendo. Eu estou sendo solidário. As marcas que estão sendo solidárias na pandemia, elas estão sendo lembradas com mais força do que uma marca egoísta. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho conta numa... Acho que tem uma cooperativa de crédito aí, né? Tem um Cicobi. Eu também tenho uma conta, eu sou cooperado também, eu tenho uma conta numa cooperativa. Essa cooperativa me ligou e falou assim, Baratella, você está com um empréstimo aqui, e esse empréstimo, nós estamos ligando para todo mundo que tem empréstimo aqui com a gente. Como é que você tá? Tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, não. Nos meus negócios, 90% das pessoas falaram, espera, vamos esperar. Então eu tô com problema de fluxo de caixa. E eu tenho esse empréstimo para pagar que não é pouco. Eles me disseram o seguinte, olha, nós vamos dar uma carência para o seu empréstimo de 90 dias. Isso te ajuda? Eu falei, me ajuda muito. Poxa, eu quero. E aí,
pedi a carência e eu tive essa carência. Aí eu peguei e liguei para um banco tradicional, né, que todo mundo conhece, não vou falar o nome também, e eu tinha um outro empréstimo lá, de pessoa jurídica, e eu fui lá e falei assim, eu consegui agora uma carência com outro banco, e eu precisava de uma carência de vocês também. Aí, a resposta foi, um foi solidário, esse foi egoísta, ele disse assim, com essas palavras, olha, Baratella, infelizmente, os juros subiram, porque eu fui pedir não só empréstimo, eu fui pedir um outro empréstimo, com juros mais baixos. Porque eu tô com problema de fluxo de caixa, de capital de giro. E aí, eles foram falar o seguinte para mim, o problema é que os juros subiram. Eu falei, mas os juros reais caíram. Ah, mas é que o problema é que o cliente está inadimplente, isso é um risco para o banco. Eu falei, ok, vocês faturam bilhões por trimestre. Bilhões de lucro, não é faturamento, lucro. Isso vai matar vocês? Não vai, cara. Agora vai ajudar muita gente. Cara, o egoísmo foi tão grande, a comunicação do egoísmo foi tão grande, que você olha e fala assim, meu Deus, ferrou, né? Então, você tem uma escolha. Você quer recalcular sua rota? Primeiro você tem que entender onde é que você está no meio dessa crise. Em qual movimento, em qual momento você está. E qual a opção que você quer dar para os seus usuários? Ser solidário ou ser egoísta? Então, essa é a primeira lição que eu quero deixar para vocês. Tá? Então, recalcule direito sua rota, mas pensando no usuário. Porque volta. Gentileza gera gentileza, tá? E aí, eu tive a oportunidade de montar uma startup. E essa startup era um CRM de mercado, né, um software de relacionamento com clientes. E lá a gente analisou mais de 3.500 processos. Foram 5.000, mas 3.500 a gente pegou para valer. E a gente detectou 4 dores nessas empresas, tá? Uma dor era a falta de processo, né? Falta de processo. Uma outra dor era a falta de... Aqui eu até coloquei uma história da Disney, que é falta de processo assim, né? Meu filho, de 6 anos, ele ama o Darth Vader. Quando a gente foi pra Disney, e a gente chegou lá, tinha um processo para ele comprar mais. E não para ele se divertir só, que era o pai comprando. Ele entra no brinquedo, se diverte, tem emoção no brinquedo, aí você sai do brinquedo e vai para uma loja temática. Isso é processo. Bota um Darth Vader lá, fantasiado, coloca um sabre de luz na mão dele e começa a guerrear com as crianças e jogar um sabre de luz para as crianças. As crianças compram um sabre de luz também. $16 cada um. Isso é um processo. Como é que é o teu processo? Você precisa melhorar o seu processo. Processo, em cada etapa do seu negócio, você tem coisas para fazer. Essas coisas precisam evoluir, seja em TI, seja financeiro, seja em compra, seja em vendas, não importa o departamento. Você tem que ter um processo. E uma das dores que eu vejo nas empresas hoje é a falta de processo. Ou está muito burocrático, ou ele está muito desorganizado. Então, anota aí. Primeira coisa, eu quero recalcular a rota. Como é que estão os meus processos? Eles estão bem coordenados? Eles estão simples? Porque se os processos estiverem bagunçados, não funciona. Se não for simples, não funciona. Você quer recalcular a rota? Vou te falar uma outra dor que as empresas estão sofrendo e que essa é difícil de recalcular uma rota. Falta de indicador. Falta de saber olhar os números. Olhar os números da empresa é imprescindível. Se você não mede, você não gerencia. Se você não gerencia, você não evolui. Então, o que adianta você querer melhorar as coisas se você não sabe olhar para onde melhorar? Indique a dor. Indicador indica a dor. Indicador, indicador. Ele fala onde dói. Se eu não tenho os números, eu não sei como melhorar. Por exemplo, aqui é uma tela de um jogo de basquete, né, de um placar eletrônico. Se vocês olharem na parte superior, tem lá 5 coluninhas, sendo que a primeira é a coluninha, tem na esquerda e na direita, a primeira coluninha é do número da camisa dos jogadores, e cada jogador tem 4 indicadores. Falta, pontos, assistências, e tem mais um que eu não estou lembrando agora, que eu acho que é bloqueios, alguma coisa assim. Rebotes. Ele tem que medir. E se ele vai bem nesses quesitos, ele olha, no meio do jogo ele consegue anotar. O placar de sucesso dele está no meio do jogo. Ele quer ser melhor, ele tem que ser bom nos 4 indicadores. Não adianta você ser bom num só, que ele não ajuda o time nos outros. É igual a sua empresa. Como é que está o indicador dos seus colaboradores? Né? Será que está todo mundo conversando com os números? Porque se você não conversa com os números, você não tem produtividade na empresa. A empresa, para ser produtiva, tem que conhecer seus números. Quando ela conhece os números, ela sabe para onde vai.
Produtividade é fazer mais com menos, mais rápido que seus concorrentes. Olha que importante. Né? Vou dar um exemplo de um cara que conseguiu, acho que foi no passado, o Eliud Kipchoge, um etíope, ele conseguiu baixar a barreira das 2 horas na maratona. Ele conseguiu isso e o campeão anterior fez em 2 horas e 3 minutos. Por que ele conseguiu fazer em menos tempo? Ele conseguiu fazer em menos tempo porque ele sabia exatamente quantas passadas ele precisava dar em 42 quilômetros e 150 metros. E ele sabia com que velocidade ele tinha que dar essas passadas. Aquela equipe que está ali atrás, de 7, 8 pessoas, não são o 3º, 4º e 5º lugar. São os colegas de trabalho dele. Foram os colaboradores ou os parceiros dele que ficaram incentivando ele e contando isso. Fazendo um trabalho de equipe. Não adianta recalcular a rota na empresa se só um trabalha. Se só um departamento trabalha. Se o outro não está no mesmo ritmo, no mesmo processo, a coisa fica complicada. Então, eu quero que vocês entendam que para recalcular a rota, você tem que olhar para as principais dores que estão afetando as pessoas dentro, por exemplo, de uma crise. E a quarta dor é a falta de prever tudo isso. Previsibilidade. Printa essa tela agora para você ficar com essas 4 informações. O que eu tenho que fazer para recalcular a rota? Melhorar o meu processo, melhorar os meus indicadores, melhorar a minha produtividade e a previsibilidade. A previsibilidade é você meio que mãe de Ná, né? Olha lá. É você... Será que eu vou conseguir alcançar os resultados que eu quero nos meus departamentos? Será que vai ser previsível? Será que eu consigo isso antes mesmo do mês terminar? Será que eu consigo visualizar que isso está autogerenciável? Se não está, está na mão do mercado. Se está na mão do mercado, não está sendo trabalhado só por você. E isso é uma baita de uma ameaça. Tente fazer com que todos os processos, todos os indicadores, todo o índice de produtividade seja controlado por vocês. Ao máximo. E isso facilita para você recalcular rotas a qualquer momento. Porque você só consegue recalcular o que você consegue medir. Eu estou olhando o Waze e eu sei quanto tempo eu vou demorar para chegar. Se ele está me falando que vai ter algum problema, eu vou ter que mudar de caminho, mudar de rota. E aí eu testo para ver se dá certo. Às vezes eu tenho que testar, eu tenho que ter coragem. Guarda essa palavra. Eu tenho que ter coragem para fazer movimentos. Muitas vezes a gente não quer mudar porque está na zona de conforto. Ah, é melhor mudar porque vai arrumar mais pepino, né? Não, às vezes você arruma mesmo mais pepino. Mas muitas vezes você soluciona os problemas. Tá? Tudo bem até aí? Tranquilo? Se você quiser colocar comentários ali no chat, eu consigo ler, tá? Se você quiser fazer perguntas também, você pode deixar perguntas que no final eu vou responder para você. Tá bom? Espero que esteja fazendo sentido as coisas para você. Vai anotando, porque hoje é um momento de reflexão importante para vocês. Tá? Mas como, Baratella? Como é, né? Volta à página de processo. Volto sim. Vou voltar aqui, ó. Das dores, né? É isso aqui que você queria? Vai lá, printa a tela. Pessoal que me pediu aí. Acredito que era isso que você queria. E na página de... Ok, obrigado. Maravilha, Marcelão. Fiquem à vontade aí. Eu consigo ver o que vocês falam, tá? Pessoal, seguinte. Como é que eu vou começar a recalcular? Primeiro, eu já entendi que são 4 elementos. Olhar processo, vou olhar produtividade, vou olhar os números e vou olhar a previsibilidade. Ok. Esse é o movimento da consequência, tá? Essa é a consequência. Mas como é que eu vou olhar isso para um olhar inovador? Inovar é pegar o que já tem, melhorar para gerar valor para o usuário, de forma simples. Como que eu vou fazer isso? Tem um cara que chama Roger Martin, que escreveu um livro que chama Design de Negócios, e ele fala o seguinte: quando a gente não sabe o que vai fazer, nós estamos no mistério. A mente está toda bagunçada. Aí a gente precisa idealizar as coisas. Nós temos que começar a ter ideias, insights, o que ele chama de heurística. Pode ver que as bolinhas que estavam desconectadas se conectam em grupos de afinidade. Esses grupos de afinidade significa quando você começa a receber insights, sacadas, dicas e falar, opa, isso está começando a fazer sentido, mas eu ainda não sei fazer. Vamos supor que eu quero recalcular a rota do meu departamento financeiro. Eu quero recalcular a rota de uma área do meu departamento financeiro, ou de uma área do meu departamento de suprimentos, ou de uma área do meu departamento de vendas. Porque todas as áreas têm complexidades. E eu não sei como fazer. Aí eu vou no Google, eu consulto um consultor, eu falo com outras empresas, eu faço um curso, e aí eu começo a ter ideias.
A ideia é legal, porque você sai do mistério e começa a ter a ideia. E a ideia precisa ser validada pela empresa. Daqui a pouco eu mostro como é que a gente valida uma ideia. Quando eu valido essa ideia, eu começo a criar o passo a passo do que eu tenho que fazer. Então, pessoal, não adianta só você ter a ideia, ela tem que ser validada. Quando ela for validada, nós temos que criar o passo a passo, o algoritmo, algo que dá ritmo para essa ideia. Algo que dá ritmo para essa ideia. Então, eu saio do mistério, já tenho um insight, valido a ideia e agora eu tenho passo a passo. Isso está muito mais claro para a gente chegar onde a gente quer. Porque no final das contas, nós vamos testar esses passos. Ah, são os processos? Sim, são os processos. Ah, são a gestão das atividades? Sim, é a gestão das atividades. Ah, tem os indicadores aí? Sim, você vai ter que ter a gestão dos indicadores, para que no final você descubra se está dando certo ou não. O que o Roger Martin chama de decodificar o conhecimento. Decodificar o conhecimento. Eu estou no mistério, não sei fazer, recebo alguns insights, crio a ideia, valido a ideia, vamos botar a ideia em prática? Vamos colocar o passo a passo? Monto o processo, monto como fazer, monto os indicadores, coloco as pessoas no meio de tudo isso, escrevo o que essas pessoas precisam fazer, vou começar a colocar em prática e vou definir se isso deu certo ou não. Eu codifiquei. Isso é recalcular a rota. Isso é recalcular a rota. Né? Isso ficou claro para vocês? Printa essa tela também. Printa essa tela também. Tá? Estamos gravando isso tudo. Eu tenho os slides, depois eu posso oferecer para vocês, não tem nenhum problema. Mas eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui, ó. Na hora que você estiver lá na tua empresa e o cara não sabe, fala assim, como é que a gente vai fazer? Qual que é o problema? Tá todo mundo no mistério. Vamos juntar todo mundo numa sala, vamos juntar todo mundo numa reunião ou várias reuniões e definir para onde a gente quer ir. Qual é a ideia que a gente quer implementar? Não queiram fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mata uma de cada vez. E a ideia normalmente é baseada num problema que vocês têm. Né? Eu vou mostrar para vocês essa tela. Essa tela é bem legal. É de um colega professor meu. E eu gosto muito de usar isso em algumas consultorias que eu faço, que é o seguinte, como é que a gente vai gerar essa ideia? Tá? Printa essa tela aí, porque isso aqui é legal para vocês montarem lá na empresa de vocês. Né? Primeira coisa que você faz, vamos lá, nós temos uma coisa muito legal aí, que é a lâmpada. Né? Essa lâmpadazinha é a lâmpada da ideia, da heurística. Legal. Nós já saímos do mistério e aqui nós vamos construir a heurística, a ideia. E nós vamos validar essa ideia para que depois a gente coloque dentro de um modelo de negócio. De um modelo de negócio atual, inclusive. Né? E aí eu defino primeiro o problema. Primeiro item à esquerda superior, o problema. Ah, posso começar com a solução proposta? Você pode começar com a solução proposta, mas eu prefiro que você comece com o problema. Então, qual é o problema de fato? O problema tem causas, origens, efeitos, implicações. Então, nós vamos ter que juntar tudo isso e falar assim, qual que é o problema? O que nós estamos passando? Qual que é o pepino? Tá? Vamos falar das pessoas, porque a gente não vive sem as pessoas. Quem está diretamente sendo afetado pelo problema? Que departamento está sendo afetado? Ou quem está sendo afetado? Como essa pessoa está sendo afetada? Tem que escrever tudo isso. Quantas pessoas são? É uma fábrica inteira? É um departamento inteiro? É uma área só? É um vendedor externo? Onde é que eles estão alocados? Então, nós estamos construindo a ideia. Tem mais alguém? Olha o terceiro item. Quem mais? Além dessas pessoas diretamente que estão sendo afetadas, quem mais sofre com este impacto do problema? Fora do nosso contexto, indiretamente. Famílias, amigos, funcionários, fora, clientes externos. Quem está sofrendo? Nós precisamos mapear isso aí. Aí, ele gosta de falar dos vampiros, né? Quem que se beneficia? Alguém está sugando esse problema. Alguém está se dando bem. Olha, pode perceber. Para todo problema que alguém tem, um outro está se beneficiando. A gente tira de um lugar e passa para outro. O dinheiro muda de poder, né? Nas mãos de outros. O mercado, às vezes, muda de poder. Quem não está se beneficiando com a pandemia? Um monte de empresa. Mas tem empresas que estão com problemas seríssimos. Quem se beneficia da existência do problema? E potencialmente atuaria contra essa solução. Por quê? Porque a gente às vezes tem concorrentes que vão nos enfrentar com relação a gente solucionar essa proposta. Ou muita gente vai ficar contra.
É sempre assim. A unanimidade é burra. Lado direito. Superior. Hoje, como é que é? Como é que está acontecendo? Atualmente, esses problemas, ele é resolvido, né? Esse problema ou esses problemas são resolvidos de alguma forma, mesmo que paliativa. A gente já, claro que sim, com certeza. Fala, não, a gente já faz isso, já faz isso, já faz isso, mas não resolve totalmente. O hoje e quanto é? Quanto é que custa para resolver? Quanto que custa uma solução para resolver? A gente já começa a detalhar soluções. Qual que é a tendência dessa solução para o mercado? Qual que é a tendência? É uma tendência o que está acontecendo? Porque se não for uma tendência, vocês estão trabalhando com uma ideia disruptiva. Uma ideia disruptiva é uma ideia que ainda não rompeu barreiras. Ela vai quebrar paradigmas. Agora, se ela não é disruptiva, ela é incremental. Vocês estão vendo lá embaixo da lâmpada? A incremental, ela incrementa coisas que já existem. A disruptiva quebra paradigmas. O disruptivo é complexo. O disruptivo é pioneiro. O disruptivo pode ser que não funcione. Ou pode ser que funcione muito. Vou dar um exemplo, né? Todo mundo deve estar agora, se não está, vai estar na mídia social nova que chama Clubhouse. Né? Clubhouse é uma mídia social nova. Você fala, mais uma mídia social? Não, essa é a mídia social que a gente estava esperando. Sabe aquela que você fala, quem vai substituir o Facebook? Quem vai começar a ameaçar o Instagram? Quem vai? Quem vai? Cara, chegou uma plataforma que chama Clubhouse. E ela, eu estava lendo sobre ela, e ela não foi feita para isso que ela está sendo aplicada. Ela era feita para atrair grupos de músicos. Olha só. E agora atrai milhões de pessoas. Nós começamos. Você pode abrir ela agora, vai ter um grupo de discussão de assuntos que você quer e vão ter pessoas fodásticas, tops das galáxias lá falando. Você vai ficar participando de uma palestra ao vivo agora e ouvindo o que as pessoas querem. E é um formato. Os caras criaram um formato como se fosse uma palestra ao vivo, onde tem a área VIP. A área VIP é quem é que está sendo seguido pelos palestrantes. E depois é o povão, né? É a galera que está lá assistindo. Quem está sendo seguido pelos palestrantes pode ser chamado pelos palestrantes no meio da conversa. Tem um moderador que vai escolher o que falar, o que não falar, quem vai deixar o microfone aberto ou não. Cara, isso, a solução proposta é interessante porque o problema era que as pessoas não tinham voz. Não podiam falar. Elas falavam, comentavam, eram criticadas. Ali é um movimento aberto, é como se fosse um palanque. Eu subo no palanque e falo. Se eu tenho um conteúdo bom, eu cresço. Se eu não tenho conteúdo bom, eu nem entro numa conversa mais. Isso é uma tendência? E outra coisa que você pode se perguntar para esse problema é, isso que nós estamos criando, tem padrões já? Existem modelos de negócio ou coisas que estão sendo feitas nos departamentos que se assemelham ao que a gente quer fazer? Se sim, não tem problema. O ideal é até você fazer um benchmarking também. Né? Então, ficou claro como é que eu saio, como eu pertenço a uma empresa dentro da heurística? Caramba, Baratella, pensei que recalcular a rota era mais fácil. Não é difícil. Tem que ser simples. Porém, você tem que entender onde dói, que é o teu problema, e tem que trazer a solução proposta. A solução proposta, ela tem que ser... Você pode usar todo o tempo, todo o dinheiro, toda a energia do mundo para resolver. Agora, você tem que saber se você tem todo o tempo, toda a energia e todo o dinheiro do mundo para resolver. Mas você tem que começar a trabalhar. E uma dica que eu dou é, quando vocês forem trabalhar de reunião para fazer problema, já venham com a solução proposta. Não entrem na reunião para discutir problema, porque vocês vão perder tempo. Então já entra com a solução proposta. Com a solução proposta, entre na reunião somente quem tem solução proposta para dar ou discutir, e não botar gente que não tem nada a ver com o problema. Agora. No final das contas, vocês estão vendo que na lâmpada tem lá produto, processo, mercado e modelo de negócio. Por quê? Porque vocês vão circular se a solução proposta está falando de produto, processo, mercado ou modelo de negócio. Se for dos 4, você circula os 4. Se for de 3, circula 3. Se for de 2, circula 2. Se for de 1, circula 1. E embaixo da lâmpada, você vai circular se o movimento é disruptivo ou incremental. Legal? Gostaram disso ou não? Porque no final das contas, a gente vai ter que jogar tudo isso dentro de um modelo de negócio. Para quem nunca viu um canvas do modelo de negócio,
O modelo de negócio foi desenvolvido por um cara que chama Alex Ostenwalder. Ele tem um livro que chama Business Model Generation. Eu acho que todo mundo que faz uma geração de negócio, que é gestor, deve ler este livro. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho livros aqui na minha prateleira. Você deve ler esse livro, tá? E junto com o modelo de negócio, leia o outro canvas, que é de proposta de valor, porque as empresas começam a perder valor, porque elas não propõem mais o valor que o usuário queria, por isso que a pessoa abandona você, ela começa a achar que você é caro, ela começa a achar que você não é relevante, porque eu acho que a relevância é mais importante que tudo nessa vida. Então, a partir do momento em que você constrói as suas ideias, você joga tudo isso aprovado dentro do modelo de negócio. Que você vai ter que analisar quanto vai custar essa bagaça. Olha lá, fonte da onde vem os custos disso. Nós vamos gerar receita com isso? Para quem nós vamos fazer isso? Quais serão os segmentos que serão trabalhados? Como é que a gente vai se relacionar com a pessoa que vai receber essa nova proposta de valor? Como a gente vai entregar esse negócio? O que nós vamos propor de valor? Que atividades a gente precisa fazer para que essa rota seja alterada? Tem alguns recursos que a gente precisa ter? Tem parcerias que precisam ser feitas? Quer dizer, não é simplesmente virar a chavinha, apertar o botão da nova rota e ir. Não. Um monte de coisa nova vai acontecer na tua vida. E quando acontecem coisas novas, tem mudanças, e ninguém gosta de mudança. Por isso que as empresas, quando recalculam rotas, mudam funcionários de lugar, promovem pessoas, demitem pessoas, contratam consultorias, realizam treinamentos excessivos, mudam de lugar. Porque é necessário. É necessário. Muitas vezes é necessário. O que você não pode trabalhar é o que é desnecessário. Né? E muitas empresas querem mudar suas rotas trabalhando o desnecessário. Para que mudar uma coisa que já está andando bem, se eu posso trabalhar o indicador, aquilo que não está indo bem? Mas não, às vezes a gente tem que mudar o modelo de negócio inteiro e atrapalha a gente. Tá? Pessoal, eu estou indo para os finalmente aqui, a ideia é falar para vocês que agora é a hora de agir. A hora é de agir, é de ajudar. E não tem outra forma de fazer isso que vender. Né? Todo mundo aqui trabalha em todos os departamentos, mas todo mundo sabe que é o departamento comercial que vai fazer o negócio acontecer. Mas todos os departamentos precisam dar suporte. Então, todos vocês são vendedores aqui. Ou você vende como vendedor, ou você ajuda a vender. Não tem outra forma. Tá? Eu acho que vocês devem sentar, se reunir todo mundo, fazer uma belíssima reunião de resolver problemas, mas falar na reunião que todo mundo é vendedor. A tiazinha do café é vendedora, o CEO da empresa é vendedor. Tá? E só para ilustrar isso bem, vender, anota aí, é ajudar o outro a tomar decisões que serão bom para eles. Se você não é vendedor da empresa, mas ajuda a vender, você tem que vender ideias o tempo todo. E para recalcular a rota, não tem jeito se você não ajudar o outro a tomar decisões que vão ser boas para ele. Senão ele não vai comprar a tua ideia. Faz sentido isso para você? E para isso você tem que ter metodologia, método. Então, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, eu quero deixar para vocês a tríade do sucesso nos negócios. Ou a tríade do sucesso para vender mais. É você ter, anota essa aí, porque quem fala isso é Vicente Falcone, é Rancharan, agora a Elon Musk usa essa mesma metodologia e eu também uso nos meus clientes. Meta, método, execução consistente. Meta é a gestão das atividades que você faz que te levam às mudanças, que te levam aos resultados. Repete, Baratella. Meta não é o resultado final. O resultado final é o objetivo que você quer. Meta são as atividades que você faz que te levam ao resultado. E essas atividades precisam ter ritmo. E o que é ter ritmo? Ter quantidade de vezes e ter frequência. 2 vezes por semana, 1 vez por dia. Quando eu coloco a minha equipe de vendas para trabalhar, hoje eu tenho uma vendedora, por exemplo, que ela está essa semana toda falando com o pessoal do meu curso online, e ela tem que fazer todos os dias hoje 60 ligações por dia. Ela faz as 60 ligações por dia. Depois ela tem que fazer 15 a 20 follow-ups por WhatsApp, acompanhamento por WhatsApp. E ela tem que fazer 2 fechamentos por dia. Então tá muito claro que ela tem as metas dela, que são as atividades. E ela tem um método, um jeitão para fazer. Aqui em casa,
E nos meus clientes eu uso o funil de vendas, né? Que é a nossa metodologia. E a execução tem que ser consistente. Guarda isso. Se você não tem funcionários, se você não tem colaboradores, se você não é uma pessoa que executa as coisas com ritmo, com consistência, as coisas viram fumaça. Eu vejo muita gente com muita energia logo de cara, primeira semana, segunda semana, e depois o negócio vai perdendo força. Você faz isso na tua vida pessoal, quando você fala que você vai emagrecer ou você vai na academia. Você faz isso, às vezes, na tua vida financeira, quando você fala que eu vou guardar dinheiro e não guarda. Você faz isso quando você fala que você vai bater meta e vai visitar cliente e não visita, o tanto de cliente que tem que visitar. Você faz isso quando você não alimenta o seu software, quando você fala que você ia alimentar. Então não adianta ter o sucesso, vem com muito esforço. Mas o esforço vem através das atividades. E as atividades têm que ter um método, senão você fica zoado e bagunçado. Para terminar, eu quero deixar essa história aqui, que eu amo essa história. Aliás, eu sou fã desse cara, que é o Michael Phelps. O Michael Phelps, ele tem duas virtudes que eu gosto muito. Ele é um homem de propósito e um homem de coragem. Anota essas duas palavras. Ele é um homem de propósito e de coragem. Por quê? Porque no peito dele tem 8 medalhas de ouro de Pequim. Ele disputou 8 medalhas. Ganhou 8 medalhas de ouro. Só que no braço dele, onde tem medalhas com as fitas roxas, ele ganha 4 medalhas de ouro e 2 de prata em Londres. E a imprensa americana fala que o Michael Phelps falhou. Ele ficou muito decepcionado, muito frustrado, tentou se matar. Ele começou a usar drogas e falou, não vou mais nadar. E ele tinha a Olimpíada do Rio para fazer ainda, para encerrar a carreira. Só que o técnico dele tentou buscar propósito para ele continuar, para ele recalcular a rota da carreira dele. Se você não buscar propósitos, propósito é aquela coisa que brilha seu olho, arrepia o pelo do braço, acelera teu coração, dá frio na barriga. E aí a gente fica com medo. E aí você tem que ter coragem para enfrentar o seu propósito, porque ele é o que te movimenta. E aí o técnico dele disse o seguinte, seu filho nasce no ano olímpico do Rio, e você tem que fazer alguma coisa por ele. Ele vai estar lá te assistindo, ele quer ver o Michael Phelps que tem dentro de você. E no Rio de Janeiro, vou voltar a foto aqui, ele ganha 5 medalhas de ouro e 1 de prata, e termina a carreira dele como o maior medalhista olímpico da história. O maior medalhista de 29 medalhas de ouro ele tem. É um negócio absurdo, sem noção. De ouro não, 29 medalhas no total, perdão. Mas quase todas são de ouro. Cara, eu não sou o Michael Phelps, eu sou um simples mortal. Gente, Michael Phelps com 14 anos disse que queria ir para a Olimpíada. Esse foi o primeiro propósito. É um salto de cada vez. Você pode, todo mundo pode. Tem um cara que chama John Whitmore. Ele estuda, é um especialista em coach, e ele é especialista em alta performance, e ele fala que todo ser humano, quando chegou no seu auge, usou somente 40% da sua energia no ambiente de trabalho. Vou repetir. O ser humano, quando chegou no seu auge, no seu ápice, ele só usou 40% da energia que ele tem no ambiente de trabalho. Ou seja, o Einstein, os gênios, o Einstein, sei lá, Michael Phelps da vida, são caras que só usaram no máximo 40% da energia no ambiente de trabalho. Imagina o quanto você pode ser mais. Então tenha coragem, faça como eu, que tinha medo de altura e fiz essa retardadice aqui de saltar de paraquedas no ano passado, em fevereiro. Umas férias que eu tive, e tive duas coisas, propósito e coragem. O propósito de perder medos, diminuir medos, e a coragem de fazer. Espero que você tenha propósito e coragem para recalcular suas rotas. Espero que você tenha gostado das dicas. Estou aberto para fazer perguntas. Se você não tiver perguntas, também não tem problema. Eu vou deixar aqui os meus contatos, printa essa tela, vai nos meus contatos, tá? Eu tenho lá um Telegram que chama Acelera Vendas, todo dia eu coloco um conteúdo. Meu canal do YouTube, toda terça-feira eu tenho aulas ao vivo, tá? Se você quiser. LinkedIn, onde eu posto todos os dias. Instagram eu posto todos os dias, Facebook também. E você pode ir lá no meu site, tem artigos, tem blogs, tem podcasts, tem tudo aí para vocês. Pessoal, escreve em uma palavra como foi participar dessa palestra, o que você leva disso. Eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Olha lá, o Rubens falando parabéns para a tela. Parabéns você, Rubens, de estar aqui. Tá? Vou até colocar meu óculos aqui que eu não estou enxergando direito. Escrevam aí se você tem alguma pergunta,
Se você quer deixar uma mensagem, excelente. Olha lá, a Fabiana falou motivador. Augustão, meu grande, eu adoro o Augusto. Show. A Larissa, extraordinário. Gratidão para você, Larissa. Espero que tenha sido legal. O Warles falou sensacional, muito obrigado. Que bom que você gostou. A Priscila, enriquecedor. A Ana Carolina falou que foi motivador. A lá, o Hugo falou que foi top. A Cássia falou que top demais. Legal, gente. Fico muito feliz, viu? Essa energia que vocês estão passando para mim tá sendo incorporada aqui, viu? Eu vou devolver essa energia dizendo que esse vai ser o melhor ano da sua vida. Segura essa aí. Esse vai ser o melhor ano da sua vida. O melhor está por vir nesse ano para você. Tá? Para sua família, muita saúde para vocês. Se cuidem ainda que nós estamos no meio dessa pandemia louca. As coisas vão melhorar, as vacinas estão sendo aplicadas. Não é isso? Obrigado, Sênior Noroeste. Obrigado de coração, mais uma vez, pela oportunidade de a gente estar junto. Nós somos parceiros e amigos, né? Tamo junto sempre que precisarem, tá bom? De verdade, uma baita de uma empresa, com profissionais exemplares. Eu conheço quase todo mundo lá. Eu percebo o crescimento dessa empresa. Isso me deixa muito feliz em fazer parte, um pouquinho, de tudo isso, tá? Ah lá, Cássia recebeu e tomou posse de tudo. Legal, Deus abençoe a todos nós. Ah lá, Sênior Noroeste Paulista, meus parabéns pela excelente apresentação, Marcelo. Tenho certeza que todos os participantes aproveitaram. Maravilhoso conteúdo. Gente, deixem perguntas aí. Quer fazer alguma pergunta? Senão a gente encerra, sem problemas, tá bom? O importante é que vocês se sintam abraçados e que essa palestra tenha sido agradável. Eu não gosto de fazer, a gente não gosta, né? Até Fabiano fala, vamos fazer coisas curtas e boas, com conteúdos a cada minuto, a cada segundo, né? Eu acho que é muito melhor. Hoje a gente não tem tanto tempo para fazer as coisas, né? Então, que vocês utilizem melhor o tempo de vocês. Usem a produtividade, gente. Tá bom? Bom, pelo que eu entendi, alguém está digitando ainda. Vamos ver ali. Se tiver algumas perguntas, eu ainda aguardo um pouquinho. Olha lá, ainda são elogios. Poxa, eu que agradeço. Eu que agradeço. Vou tirar aqui uma foto para colocar no meu Instagram da nossa palestra. Que show! Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado de coração. Vou pegar todas, vou tirar uma foto aqui de todas as... de tudo que vocês falaram aqui, ó. Que legal. Obrigado, viu? Então tá. Acho que encerramos, né, Fabiano? Eu vou liberar o microfone aqui, talvez dá para você falar alguma coisa. Vamos ver se consigo liberar aqui. Fiz caquinha da outra vez aqui. Desbloqueei. Deixa eu ver. Acho que eu desbloqueei. Caramba. Não tô conseguindo fazer aqui. Aperto o microfone, mas não tá acontecendo nada. Tudo bem. Acho que tá tudo certo. Gente, um abração para vocês. Muito, muito, muito obrigado. Abraço a todos e bora bater meta, né? Que é meu slogan de sempre. Bora bater meta. Levem essas ideias, levem tudo isso para as empresas de vocês, hein? Opa, acho que abriu um microfone aí. Será que é de alguém? Abriu? É o meu? Aê! Bom, valeu, Marcelo. Show de bola, cara. Excelente apresentação. Aí você tá vendo os feedbacks, todo mundo gostou muito. Também gostei bastante. Como sempre, muito bom. Conteúdo fantástico aí. Acho que deu vários insights para todo mundo aí, que esse era o objetivo. Iniciar a nossa temporada de webinar aí com essa chave de ouro aí, tá? Cara, obrigado. Valeu. Tá? Pessoal, todos aí, muito obrigado pela presença. Fiquem aí atentos que a gente já tem um outro da próxima semana, já está nas nossas redes. Contamos com a presença de todo mundo aí de novo, tá bom? Valeu para a tela, valeu todo mundo, um abraço. Abraço, gente. Tchau.